Salmos 35, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Aleluia. Marcos, capítulo 7, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode o contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. A palavra de Deus, ela diz no livro de São Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 1, que os escribas e os fariseus chegaram diante de Jesus e interrogaram Jesus o porquê que os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Gente, comer sem lavar as mãos não é pecado, é falta de higiene. A parte mais suja do computador é o mouse. Por quê? A pessoa vai lá no banheiro, usa o banheiro e às vezes não lava a mão. Às vezes a pessoa limpa o nariz, não lava a mão no mouse. Aí às vezes a pessoa também foi no banheiro, fez as suas necessidades, foi lá, mão no mouse. Então, comer sem lavar as mãos não é pecado, é falta de higiene. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. E Jesus interrogou os escribas e os fariseus, dizendo assim: vocês estão implicando porque os meus discípulos comem sem lavar as mãos? Mas vocês estão violando os mandamentos do Senhor, que é honrar pai e mãe. Porque a palavra de Deus, ela disse: honra teu pai e a tua mãe, para que tenha vida longa e prosperidade. Aleluia. Então quem está errado não pode ficar apontando os defeitos dos outros. Tem gente que está cheio de erro, está cheio de pecado e fica falando da vida dos outros. Jesus disse assim: ô hipócrita, tira primeiro a trava do seu olho, para depois você tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, conserta a tua vida primeiro, para que você possa falar mal da vida de alguém, ou para que você possa fazer algum comentário da vida de alguém. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, no versículo 11, que a gente não pode falar mal da vida dos outros, mas todo ser humano tem esse hábito, porque tem uma crítica contra um irmão, contra uma irmã, tem uma indiferença, tem alguma coisa a reclamar, e infelizmente a gente acaba falando. Mas a gente tem que tomar cuidado o que a gente fala e da forma que a gente fala, porque se a gente tocar nos ungidos do Senhor, a gente vai pagar um alto preço.
Salmos 105, versículo 15, a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. A gente toca no ungido do Senhor, falando mal deles, e tem gente que toca nos ungidos do Senhor, agredindo verbalmente, fisicamente. Então a gente tem que vigiar, para a gente não perder as bênçãos de Deus. Comecei a lavar a mão é pecado, gente? O que contamina um homem não é o que entra da boca para dentro, mas é o que sai da boca para fora. Ou seja, o que nos contamina é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente comenta. A gente tem que tomar cuidado até com quem a gente conta os nossos problemas, com quem a gente desabafa, porque senão a pessoa pode usar aquilo como arma contra você mais tarde. E tem pessoas que você conta algo da sua vida para ela e fala assim com ela: não conta para ninguém não, pelo amor de Deus, amanhã está todo mundo sabendo. E nisso aí a pessoa fica difamada, escandalizada, perde a moral, perde o respeito. Às vezes até quando a pessoa cai num pecado, você tem que saber para quem você confessa. Porque senão a pessoa vai contar para outras pessoas, elas vão ficar escandalizadas com você, e você vai perder a credibilidade, vai perder a moral, vai perder o respeito. Porque nós sabemos que todo mundo erra, todo mundo peca, mas tem pecado que é gravíssimo. E nós estamos sujeitos a todo tipo de pecado. Para Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Para Deus, se falar mal do seu próximo, ou se for lá dar um tapa na cara dele, é pecado a mesma coisa. Para Deus, se você roubar 1 centavo, ou se você roubar um banco, o pecado é o mesmo. Para Deus, se você pedir alguém R$1 emprestado e não pagar, você está roubando do seu próximo, isso é pecado. Ah, mas R$1 não é nada. Mas devolve o seu dízimo faltando R$1 para você ver se o devorador não entra e tira tudo que você tem. Entra dentro de um ônibus faltando R$1 para você ver se o motorista vai deixar você rodar a roleta. Se você for pagar uma boleta no banco, chega lá faltando R$1 para você ver se você consegue pagar. Tem muita gente que fala assim: 1 centavo não é nada. Humanamente falando, não é. Mas teve um menino que conseguiu hackear várias contas bancárias. Ele conseguiu desviar R$1 milhão, tirando 1 centavo de cada conta. Aí ele não contentou com o que ele já tinha pegado, continuou, e nisso aí, mão nele, a casa caiu. Então, nós sabemos que nada fica escondido, nada ficará oculto diante dos olhos de Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 16, que os segredos dos homens serão revelados. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que ninguém vai ficar nu diante dessa palavra. Aleluia, Jesus. Nada vai ficar encoberto, nada vai ficar em oculto. Porque Daniel capítulo 2, versículo 22, a Bíblia diz que ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Ele conhece aquele que está em trevas, e com ele mora a luz. Os escribas e os fariseus que estavam interrogando Jesus, porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, além deles não honrar o seu pai e a sua mãe, eles estavam louvando a Deus da boca para fora. Eles não serviam a Deus com sinceridade, porque Jesus ele disse, Mateus capítulo 15, versículo 8, esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Glória a Deus. A pessoa estava louvando a Deus, mas o coração dele estava ligado nas coisas do mundo.
O coração deles estava cheio de maldade, de malícia, de engano, de contenda, de adultérios, de prostituições, de porfia. Então não adianta a pessoa estar na igreja, estar louvando a Deus da boca para fora. João capítulo 4, versículo 23 e 24, a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tem gente assim que está na igreja louvando a Deus, mas é um caloteiro. Está na presença de Deus, prega a palavra, ora por revelação, mas dá tombo nos outros. É um mentiroso, é um charlatão, é um adúltero, é um profano. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. O difícil é ser crente dentro de casa. Glória a Deus. Tem gente dentro da igreja que cospe fogo, que prega, ora com a revelação, o milagre acontece, o fogo cai, expulsa demônio. Mas dentro de casa é um demônio. Dentro de casa dá mau testemunho. Aleluia. Fala palavrão, anda seminu. Glória a Deus. É um contendeiro, dá escândalo para os vizinhos escutar. Bebe uma biritinha, fuma um cigarrinho, fica envolvido em pornografia, em imoralidade. Ser crente perto dos irmãos da igreja? Maravilha! Duvido ser um crente fiel dentro de casa. Tem crente que tem duas identidades. Dentro da igreja, no meio dos irmãos, em cima do altar, ele é uma coisa. Dentro de casa ele é outra. A gente tem que dar bom testemunho dentro de casa. Como que uma mãe, como que um pai vai rolar um tapa perto de um filho, perto de uma filha? Se o filho crescer, ver o pai e a mãe brigando, discutindo, rolando tapa, eles vão crescer traumatizados, revoltados. Você pode ser crente em qualquer lugar que você quiser, mas seja crente primeiro dentro da sua casa. Glória a Deus. Seja um exemplo de cristão, de servo de Deus, de pregador da palavra de Deus, de ganhador de almas, de um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque não adianta a pessoa viver de fachada. Não adianta a pessoa mostrar uma coisa que ela não é. Não adianta o crente estar no altar e depois estar lá na boca de fumo, estar lá na balada, estar lá no forró, está lá na roda dos escarnecedores, está lá na orgia. Glória a Deus. Cada dia está com uma mulher, cada dia está com um homem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 fala que nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta pelas nossas obras. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Quer sejam elas boas, quer sejam elas más. Não adianta a pessoa ser crente só dentro da igreja, porque no último dia ela vai pagar caro por isso diante de Jesus, porque Jesus está vendo tudo. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Na igreja a pessoa expulsa demônio, em casa ela dá lugar para o diabo, discute, bate boca, fala barbaridade, faz barbaridades, fala que vai matar o marido fala que vai matar a esposa. Tem crente que é assim, na igreja é uma bênção, chega em casa, se o marido vai falar alguma coisa, o que está na mão taca na cara do marido, ou o marido vai lá e dá um surdão no pé da orelha da esposa, não pode. A mãe está com um copo de café na mão, o filho vai lá e faz uma graceira, taca o copo de café na cara do menino, não pode. Ou seja, o que está na mão lança na cara dele, não pode. Isso é um absurdo. Na igreja uma vez, em casa fica ameaçando, eu vou te pegar, eu vou te matar, eu te mato, depois eu me mato. Que crente é esse? Isso não é crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, não. Esses crentes aí têm que nascer de novo. Não tiveram encontro com Jesus, tem que ser quebrado, tem que ser moldado, tem que ser amassado, tem que ser purificado, tem que ser transformado. Porque senão tudo que ele fizer aqui na terra vai ser tudo em vão. Está perdendo tempo.